Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aí ao nosso projeto. Hoje vamos ser bem direto, nós vamos fazer a remoção, né, a deleção dos elementos da tabela na lista aí que nós estamos fazendo. O nosso sisteminha ele é conhecido como um sistema CRUD, né? Na programação, CRUD significa Create, Update, Create, Read, Update e Delete. Né? São as 4 funções básicas que você faz normalmente quando se trata de algum sistema de cadastro, algum sistema que envolva manipulação de objetos, né? Esse termo ele é aplicado a vários cenários da computação, ok? Então, basicamente, nós fizemos na aula passada foi a inserção, né, de uma maneira mais organizada. Ele já está adicionando dinamicamente na nossa tabela. E agora nós vamos, ao clicar no ícone de remoção aqui da lixeira, ele vai excluir da tabela. Né? E como que nós fazemos isso? Primeiro nós temos que criar a função, né, de deletar e atribuir essa ação de clique do mouse em cima de uma imagem, em cima deste ícone, a esse trecho de código do JavaScript. Ou seja, quando eu clicar, ele vai ter que executar essa função deletar, né? Igual nós fazemos aqui com o salvar. Quando eu clico no botão salvar, ele chama a função salvar, né? Então, para isso, vamos criar aqui, vou criar aqui ao final do nosso objeto um método deletar. E nós vamos, digamos assim, vamos por partes, né? Vamos devagar aqui. Eu quero só ver se ele está chamando esse trecho de código. Eu vou chamar o alert aí para ele emitir aquele sinal na tela, né? E vou botar aqui deletar. Deixa eu ver se ele está chegando aqui, né? E o que eu quero que aconteça? Quando eu adicionar alguma coisa aqui, né? Ele cria esse botão. Esse ícone da lixeira, ele é criado nesse momento aqui, né? Nesse momento aqui que ele, na nossa função adicionar, valida campos, aqui ó, lista, tabela, ele é criado quando a tabela é criada, né? Ele percorre o array de produtos e insere a linha, né? Ele prepara, digamos, a estrutura, cria a estrutura das células, preenche daí essa linha, né? Cada i desse aqui é um produto, então cada produto é uma linha da minha tabela. E aqui eu até coloquei, cria ações, né? Ele cria aqui o ícone de editar e o ícone de deletar aqui, que está no nosso projeto, ok? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir, né? Criar um atributo. Nós chamamos de atributos todos olha aqui, ó, o botão, todos os parâmetros assim a mais que tem numa tag, né? Por exemplo, o class card aqui é um atributo dessa tag div, tá? O border 1 aqui é um atributo da tag table. No button aqui ele chama um onClick produto salvar, que né, também funciona como um atributo, tá? Esses caras são conhecidos como atributos. E aqui no JavaScript você consegue então, como eu criei esse elemento aqui, no caso o image delete, eu tenho, né, a referência para essa tag img aqui do meu botãozinho da lixeira, que eu fui lá, adicionei, né, um atributo direto assim do source, que seria a fonte da imagem, e adicionei ele a tag td, né, de ações ali, para ele entrar nessa coluna, né? Ele fez o append child. Então, antes de eu fazer o append child, eu tenho que criar um atributo para esse botão. Então, eu pego essa referência da imagem do delete aí e tem uma função chamada setAttribute, tá? É uma função que o que ela recebe?
aqui quando você começa a digitar, ela fala assim, ó, set attribute, tem o qualified name, que é uma string, e o value. Então, seta o valor dos elementos primeiros, who qualified name is qualified name to value. Basicamente assim, você vai colocar qual é o nome do atributo, é isso que ele está falando com qualified name, e em seguida você vai falar qual que é a função que esse atributo vai executar, né? Qual é a ação que esse atributo vai executar. Então, vocês já viram que qual é a ação que eu quero que seja adicionada? Eu quero que seja adicionada o onClick, tá? Existem diversas ações que podem ser executadas em elementos HTML, né? Você pode ter o onClick, o onMouseOver, o onMouseOut, ou seja, quando o mouse entra, passa por cima, quando ele sai, o OnKey Press, quando você pressiona algum botão do teclado, ele emite uma ação, né? Isso daqui está no contexto de listeners e de ações do JavaScript, tá? Então, bom, eu vou setar o atributo. Qual atributo? É o onClick. Eu quero que ele crie o onClick. Aí eu boto uma vírgula, olha ali, eu já estou no segundo parâmetro, tá? No segundo parâmetro que eu quero que ele execute. E eu quero que ele chame o deletar, né? Só que eu não posso colocar deletar direto, assim, porque ele não vai saber. Como esse cara vai estar nesse contexto aqui, ele não vai saber que deletar. Deletar da onde? Não, ele não vai encontrar. Mas olha como que ele está chamando aqui, produto.salvar. Aí você pergunta, professor, por que não coloque então this.deletar? Porque o this representa esse objeto nesse contexto aqui. Aqui ele vai meio que procurar, se eu botar this, ele vai entender que seria no contexto atual aqui desse elemento. Mas não, eu quero que seja, que ele tenha certeza que é do produto que eu estou colocando. Por isso que a gente coloca produto, né, ou qualquer outro objeto que a gente esteja trabalhando. E aí ele vai funcionar, ele vai chamar esse código aqui lá pelo HTML. Né? Vamos ver se vai funcionar aqui. Atualizei. Vou adicionar um produto e vou clicar no... Ó, chamou, cliquei na lixeirinha, ele chamou aquele trecho de código. Então, show de bola. Mas aqui nós temos um problema. Se eu adicionar outro produto aqui, como que eu faço para saber qual linha eu tenho que deletar? Quando eu clicar aqui, eu quero que ele meio que identifique essa linha, né, por um parâmetro único. Qual é o parâmetro único aqui que em tese teria que ser único? É o ID, correto? É o ID que ele não se repete, porque ó, eu vou repetir um dado aqui, AAA e 111. Salvei, ó, entrou outro produto com o mesmo nome, mesmo preço, né? São os valores que eu tenho aqui de atributos do meu objeto, mas o ID ele é único, né? Ele tem essa característica de ser uma chave privada, né? Aí que identifica univocamente, né? Também é utilizado essa linha. Então, eu tenho que passar isso. Olha aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu inspecionar esses elementos para vocês verem como é que está ficando o nosso HTML em tempo de execução. Ó. Aqui estão as minhas TDs. Na verdade, eu quero atrás das TRs. Ó. Essa TR, eu tenho aqui a minha tabela, não, o meu tbar especificamente. A minha tabela está aqui em cima, que ele seleciona toda ela. E cada linha, eu tenho 3 linhas, né, são TR, que é de T-row. E aqui dentro da minha TR, eu tenho minha primeira coluna, segunda, terceira e aqui minhas ações. E olha como foi criado a lixeira aqui, ó, o do deletar. Ele tem uma ação onClick deletar. Só que daria para eu passar o que representa esse valor aqui, né, o 1 aqui,
para, no caso, uma referência para a função deletar, né? Então, basta eu criar, teria algumas maneiras de fazer isso, mas aqui a gente consegue passar esse valor para que ele identifique unicamente a linha. Aí você vem aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou chamando aqui, né? Basicamente, como que eu passo um valor de referência, né, por parâmetros para uma função? Eu coloco aqui, eu teria que colocar o ID dele aqui, né? X, Y, algum ID. Então eu pego onde é que está esse valor do ID a cada passada do for. Ele já está aqui, ó. This array product ID. Eu já tenho esse trecho de código, só que você não pode colocar assim porque ele tem que ir como uma string, né? E assim ele não vai atualizar o valor, ele vai em texto puro. Então eu concateno, né? Vocês já viram essa palavrinha. Eu concateno o valor e agora eu consigo receber esse ID, né, que eu estou passando aqui, que eu estou pegando, que eu mandei por parâmetro para minha função aqui no deletar, que eu vou chamar de ID, né, e vou deletar o ID dois pontos e aqui eu dou um maisinho ID, boto na tela aqui no meu alert. Vamos ver se vai funcionar para ele pegar unicamente. Vou adicionar aqui 3 elementos. E aí agora quando eu clicar no segundo aqui, por exemplo, ele veio o ID2. Quando eu clicar no primeiro, ID1. Estou recuperando algo, um valor, uma variável de controle aqui que eu consigo agora. Então eu consigo fazer uma busca nos meus elementos, encontrou o ID que bateu, deleta. Beleza? É isso que a gente vai fazer. E como que isso é feito? Então não vai ser essa ação aqui, né? Eu vou apagar aqui para a gente não confundir. Para fazer isso, nós precisamos basicamente percorrer o meu array e verificar com o if, né? Eu vou percorrendo. Se o ID é igual ao valor que eu estou recebendo na minha função deletar, que ele mandou, né? Eu deleto a linha que tem o ID tal. Verifico no parâmetro do ID tal se é igual e mando deletar. Então eu vou percorrer com for, aqui eu vou com let, né? Eu já vou fazendo com que ele onde é que está o meu array, hein? Onde é que está o meu array? Eu posso chamar this array products, é isso mesmo, né? Eu pego não pelo document, eu pego pelo this array products length, que é o tamanho, e aí eu verifico se o meu ID que eu estou passando, ou ao contrário, tanto faz, na verdade fica melhor ao contrário. Onde que está o ID que eu quero verificar aqui dentro do conjunto dos meus produtos? Ponto ID, eu tenho um atributo, só que eu tenho que pegar pelo i, né? Eu estou recuperando cada linha. Aí aqui eu recupero o valor da linha ali. Então tem que ter o izinho dentro do colchete, né? Para eu pegar o atributo aí do meu vetor igualo ao ID. Aí vocês em JavaScript, vocês devem ter já verificado alguns códigos que ele tem. Aqui no JavaScript existe o triplo igual aqui, tá? Aí tem diferença. Normalmente nas outras linguagens nós estamos acostumados a somente dois iguais, que é uma verificação lógica aqui, né? Um igual você atribui, dois iguais você verifica. É igual, né? O valor, esse aqui, o valor que você está comparando é igual a esse, tá? É isso que está falando com dois iguais. Se você botar um terceiro igual, aqui no JavaScript ele representa igualdade de valor e igualdade de tipo, tá? Mas eu não vou entrar muito aqui para não confundir vocês, mas existe essa possibilidade. Então ele é igual a ID, então eu estou no contexto agora dessa linha de executar a minha deleção. E como que eu removo um elemento de um array no JavaScript? Você poderia vir aqui no Google e perguntar assim,
remove element array JavaScript. Ó, ele já tá, até mostra aqui, ó. Deleting elementos using JavaScript array splice é o nome da função, tá? Do método no JavaScript que trabalha com arrays, que deleta elementos de arrays. Então ele fala, ó, position específica do array, first item to delete, and the num argument determine the number. Existe outra maneira também de remover, mas essa é a mais prática. Basicamente ele fala assim, ó, você encontrou a posição, você pode deletar a partir daquela posição um elemento, dois elementos ou n elementos que você passar. Você pode até deletar o array todo. Se você começar da posição 0 e colocar todos os números dos elementos, ele deleta um ou n elementos, tá? Só numa chamada de função. Você vai entender isso aqui já já. Então, como é que eu utilizo o splice, né? Eu chamo em cima, ele é um método que já existe no meu array, só que aqui eu pego agora o array todo, tá? Não se confundam. E agora eu tenho o splice, ó. Tem o slice e tem o splice. Também não se confunda, é splice. O que significa splice, né? Se a gente traduzir aqui, translate, parece em inglês aqui, emendar, unir, juntar. Ou seja, não é remove ou delete, né? O splice, ele significa assim, é como se você juntasse duas pontas. Aqui eu tenho aqui 3 elementos. Eu vou excluir esse aqui do meio. Quando eu excluir, eu junto esses dois e ele fica o meu vetor já fica, né, uma coisa só. É isso que ele faz. Então, beleza. Aí aqui, ó, vou só pegar os parâmetros dele para a gente entender. O que o splice ele recebe? Start number e o contador, né, o número de elementos que você quer deletar. Então, onde que eu quero começar a deletar? Em qual índice eu quero começar a deletar do meu vetor? Para a gente ter essa noção, vocês sabem que o índice do vetor ele começa com 0, né? E ele está aqui, ó, tá nesse contexto. Se eu colocar o i aqui, é o índice da linha que eu quero remover, porque o izinho é meio que o contador das minhas linhas. Nesse ponto eu verifiquei, não, essa é a linha 3, né? No caso o índice dela vai ser 2, porque é 0, 1, 2, então é a terceira linha, um exemplo. E daí eu deleto ela. E para eu fazer isso eu coloco 1 aqui, que ele só vai deletar uma linha. Se eu colocasse 2, ele ia deletar a linha 3 e 4, tá? Então ele só vai deletar uma linha a partir do índice 1, né, que é ela mesma, né, o índice i. Beleza? Um pouco confuso, mas é isso mesmo. Vamos ver como é que está ficando no nosso vetor aqui. Para isso eu vou dar um console log dentro do deletar mesmo. Eu poderia colocar antes, eu vou colocar antes e depois. Quando ele criar aqui a minha tabela, eu vou chamar, ó, aqui depois dele criar aqui, eu vou chamar bem que assim um console.log do meu this array, né? Ele é global, né? Array de produtos. Listar meu array de produtos, tá? Abrir aqui o console do meu navegador e vou começar a adicionar elementos aqui. Ó, como ele listou o 0, depois ele está listando. Tem 2, né? Não. Então não precisa. Eu vou tirar essa do 79, ó, a linha 79 e a 12. Vamos lá na linha 12, ele já está chamando, então não precisa. Ó, já está chamando. Depois que eu cliquei em salvar, então show de bola. Só pra gente não se confundir, né? Na linha 79 eu vou, não precisa não. Ok, salvei novamente. Ó, agora ele só vai, deixa o da linha 12 mesmo, já está chamando. Tem um elemento lá dentro. Vou adicionar mais 2 elementos, o BBB e o CCC.
olha aqui, esse é o nosso I, né? Que é o que representa cada linha. E o ID é relativo ao produto. Poderia ser qualquer outra coisa única, né? Um ID com mais números, começando com 99 e daí 991, 992. Então não, aqui é só uma facilidade, a gente começou ele com 1, tá? Quando eu clicar aqui no segundo elemento, vou remover o segundo elemento. De acordo com o nosso deletar, ele já vai dar o splice. Então eu vou deletar. Ó, não fez nada porque eu não dei um console, mas quando eu adicionar mais alguma coisa, o 2BBB deve ter saído. Então eu vou botar o DDD444. Salvei, ó, não tem mais o BBB. Ele excluiu. Só que ele não atualizou em tempo de execução, né, para dar a impressão de exclusão na hora. E é isso que a gente vai fazer agora. Mas o que importa é que o nosso array não tem mais o elemento, tá? Então basta, como que eu meio que removo a linha quando ele clicar a linha da tabela. Se você verificar aqui, nós temos um insert row. Se ele tem um insert, possivelmente ele tem um delete, né, um delete row. Para isso eu preciso da referência da minha tabela, do meu tebário, a referência única aqui, né? Eu poderia deixar esse cara global, mas a gente deixa ele para recuperar quando eu preciso usar ele. E eu vou recuperar ele fora do for aqui, para ele não ficar recuperando toda hora, né? Ele recupera quando chamou o deletar ali, pega a referência, e lá dentro do for, né, eu chamo o delete row. Olha lá. E qual linha que eu vou deletar? É a linha do meu querido I, que já foi embora, né? Ele foi embora do meu vetor e, consequentemente, também vai embora da minha tabela. Tá? Que cada linha da minha tabela é a exata posição do vetor, porque toda hora que eu crio a minha tabela é em cima do vetor, entendeu? Então ele começa com a linha 0, a linha 1, a linha 2. Beleza? Confia que vai dar certo, porque a gente adicionou no I e a gente está removendo pelo I, por isso que ele dá certo, tá? Salvei, vou adicionar 3 elementos novamente, CCC, e aí agora vamos ver, vamos remover o BBB aqui, tá lá, removeu, show de bola. A gente pode assim ter certeza aqui de que ele está removendo mesmo, né? Dando um console log aqui do nosso dis, array products, vamos imprimir ele aqui. Opa, tá fora do, eu botei fora, ele não vai encontrar, tem que ser dentro do deletar, né? Aqui, show de bola. Agora nós vamos só o exemplinho final para ver que tá dando certo. BBB CCC 333. Vou remover o BBB. Ó, aqui eu tinha 2 elementos, ele já atualizou, tá? Aqui eu vou remover mais um, ó, só vai ficar um elemento aqui dentro. Eu vou remover o último, ele fica um array vazio. Beleza? Tá dando certo. E aqui, vamos só fazer uma coisa aqui que é legal, que vocês às vezes verificam. Se você... Vamos adicionar aqui novamente. BBB, já está terminando. Vou inspecionar esse cara aqui para ele me trazer o código. Tá aqui os meus TRs aqui, né? Se eu adicionar mais uma linha, ó, DDD 444, ele meio que vai ser afetado aqui. Olha como ele dá uma piscada, né? Ele dá um blink de uma cor aqui. Eu vou remover o 3, o elemento terceiro da minha tabela aqui. Ó, ele sumiu e foi afetado o TD. Ele sempre meio que recarrega, ele mostra o que foi recarregado. Quando eu mandei criar, quando eu salvei por que ele afetou todos? Porque ele reconstruiu todos de novo, né? Quando eu faço isso, olha, todas as TRs ficaram com uma corzinha porque ele afetou essa parte do código, tá?
É isso, galera. Vamos para a próxima aula que a gente termina e eu vou descrever daí a atividade que eu quero que vocês façam.